Você está no canal Zion Linhares. Se inscreva, compartilhe e dê o like. Hoje a gente vai fazer a leitura de um pequeno livro que eu escrevi. Eu já sou escritor, tenho outros livros, né? Tem um chamado Nascemos para Brilhar e outro que é chamado Hábito, Aprendizagem e Foco. E esse aqui é o Liderança Garantida. Todos nós precisamos ser líderes, precisamos de certo momento resolver as coisas, temos que subir de cargo, né? De repente você está num cargo, quer subir, então é bom que você conheça sobre liderança para que você possa ser o escolhido para liderar algum grupo, né? Alguma empresa ou coisa desse tipo. Então, liderança é garantida na vida social, no trabalho, na política, na família, na igreja, nos relacionamentos. Então, vou fazer a leitura para você e espero que você aproveite bastante, né, do que a gente preparou com vocês, para vocês com muito carinho. Então, a gente vai ver a introdução. Digo o seguinte na introdução: este material é uma coletânea de brilhantes pensamentos de vários escritores, cientistas, filósofos, psiquiatras, psicólogos, doutores, religiosos e sabedoria popular. O mesmo foi cuidadosamente preparado para você que procura meios de fazer e ser sucesso em locais onde você precisa exercer influências sobre pessoas a nível de liderança. Saiba que um líder só é líder quando é capaz de ser humilde para ouvir e sábio para motivar. Líder é aquele que encoraja, dá exemplo, treina, elogia seus liderados e que constrói relacionamentos saudáveis, sem precisar apelar, dando ordens e impondo os seus liderados a fazerem algo que com certeza não se sentirão bem em fazê-lo. Habilidades com pessoas. Influenciar pessoas é algo inerente ao ser humano e todos nós já o fazemos inconscientemente, mas saber utilizar a sua capacidade de influenciar para liderar é extremamente importante. Através desse instrumento, você poderá aproveitar-se de recursos próprios da natureza humana para desenvolver outros dois instrumentos de extrema importância para um bom líder: motivação e entusiasmo. Um líder sábio é uma pessoa observadora e atenta às boas e más tendências de seu grupo, a fim de redirecioná-lo ao caminho correto. Nunca ignora o fato de que existem caminhos próprios para a condução da resolução de problemas. E quando não se percorre esse caminho, a tendência é aduzir novos problemas dentro de seu grupo de liderados. É importante sempre iniciar um discurso tomando em consideração duas necessidades do ser humano: motivação e entusiasmo. O líder pós-moderno jamais inicia um discurso de orientação e planejamento sem saber que a chave para seu sucesso é motivar. Nosso mundo atual é o mundo da liberdade e do diálogo, é o mundo do discurso, e não se permite a imposição de autoridade. Quem impõe autoridade o faz por não tê-la. Quem motiva seus liderados o faz por saber que sua autoridade é inteiramente dependente de sua sabedoria em transmitir motivação no seu discurso. Lembre-se que seu sucesso também depende de sua autoridade, e sua autoridade depende de sua motivação. É preciso perspicácia para conduzir pessoas e projetos ao sucesso. E seu fracasso está em passar adiante
responsabilidades que são inteiramente suas. Diferença entre autoridade e poder. Existem pessoas que usam da autoridade, outros do poder, para administrar seu cargo ou função e seus liderados. E qual é a diferença de autoridade e poder? Autoridade é a habilidade de levar as pessoas a fazer de boa vontade o que você quer por causa de sua influência pessoal. Poder é a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer sua vontade por causa de sua posição ou força, mesmo que a pessoa preferisse não o fazer. O maior líder de todos os tempos, Jesus Cristo, o exemplo a ser seguido e copiado, foi a maior autoridade que já habitou o planeta Terra. Jesus simplesmente disse que para liderar você deve servir. Jesus disse que a influência e a liderança são construídas sobre o serviço. Seja um líder humilde que busca aprender um pouco a cada instante. Nunca ache que sabe tudo, pois já dizia Sêneca, é impossível o homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. A maioria dos grandes líderes que administraram com autoridade obteve excelentes resultados. Venderam sonhos, esperança, paz e até hoje são lembrados como exemplo a ser seguido, como Jesus Cristo, Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, Madre Teresa de Calcutá e tantos outros. Liderar com autoridade força a quebrar os muros do egoísmo e ir ao encontro das pessoas com humildade e amor. Quando se constrói autoridade com as pessoas, então é aí onde se ganha o direito de ser chamado de líder. Segredos para ser um grande líder. O bom líder promove meios interessantes e estimulantes para seus liderados desenvolverem por si mesmos soluções inteligentes. Todos nós gostamos de descobrir algo sobre as pessoas, mas também gostamos de ser descobertos por pessoas de níveis respeitados que exerçam influência positiva e que mostre claramente como mostrou Jesus, o maior líder de todos os tempos, para que veio. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância, disse Jesus em São Marcos, capítulo 10, versículo 10. Para ser líder, não é necessário ser rico ou pobre, branco ou preto, alfabetizado ou não, ter mandato político e etc. Pois, acima de tudo, temos que ser líder primeiro de nós mesmos. Precisamos aprender a controlarmos nossas emoções, nossas atitudes, pensar antes de agir, amar a vida, a natureza e ao nosso próximo. E se precisar liderar grupos, aí estamos preparados. A história está aí para provar que os maiores líderes que já viveram na Terra não eram ricos de dinheiro, de estudo, não tinham mandatos, mas conseguiram, com amor, serviço ao próximo, com exemplo e, acima de tudo, com coragem de defender os seus liderados, mesmo que para isso precisasse ser preso ou até morto. Jamais ninguém ou alguém irá apagar a chama ou matar a esperança e os sonhos plantados no coração e mente de um ser humano sedento de paz e amor. Seja um verdadeiro líder, todos irão ganhar, inclusive você.
Pratique sempre a oração dos sábios, o silêncio. Ele aquieta a alma, organiza os pensamentos e nutre as ações, e os frutos serão os mais belos e abençoados por Deus. Tenha paciência, qualidade dos sábios e sadios, e use o tempo como um dos seus aliados e amigo. Diz um adágio popular: me digas com quem tu andas, e eu te direi quem tu és. Hoje, este adágio tem nova redação. Me digas com quem tu andas, e eu te direi se vou contigo. As pessoas estão sempre a procurar verdadeiros líderes, têm sede de amigos. O maior líder de todos os tempos, uma vez perguntou, no dizer do povo, quem é o filho do homem? Está em São Mateus, capítulo 16, versículo 13. Em seguida perguntou aos seus seguidores, e vós, quem dizeis que eu sou? Só um líder de verdade se arriscaria em fazer tal pergunta. Em outra oportunidade, quando Jesus dava ensinamentos aos seus seguidores, ele deu total liberdade para que os mesmos pudessem ir procurar outro líder. Refletiram e um deles respondeu-lhe, Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. João, capítulo 6, versículo 68. Veja que quando os seguidores confiam e acreditam em seu líder, suas palavras passam a ter vida, autoestima, rumo certo. Jesus, o grande mestre, disse, é por tuas palavras que serás justificado ou condenado. Podemos retirar desse ensinamento uma grande lição para ser um ótimo líder. Temos que usar palavras que tenham vida, ânimo, motivação, ensinamentos, amor, sabedoria, palavras mágicas como muito obrigado, parabéns, bom dia. Caso contrário, estamos fadados à derrota, à condenação, a ficarmos sós. Um pequeno líder enxerga os grandes erros. Um grande líder enxerga os pequenos erros. Um pequeno líder vê a casa desmoronar. Um grande líder enxerga as pequenas rachaduras e previne seu desabamento. O líder capaz treina os atores substitutos a quem ele pode delegar à vontade quaisquer dos detalhes da posição dele. Só deste modo possa um líder o multiplique e prepare estar em muitos lugares para ele e preste atenção uma vez a muitas coisas. Um grande líder não reivindica nenhuma das honras. Muitas catástrofes já ocorreram no mundo motivadas por pessoas que lideram de forma diabólica, egoísta, arrogante, corrupta, invejosa, ciumenta, como ditador, sem amor ao próximo, que se acham Deus e passam a decidir sobre o estilo de vida e de trabalho que os seus liderados devem ter. Mesmo que para isso precise matar os sonhos ou a própria vida, sem nenhum ressentimento de culpa. Pessoas que amam o poder, mas não têm o poder de amar e de servir ao próximo. Os fracos perseguem, julgam e excluem, mas os fortes incluem e compreendem. Augusto Cury. Os 7 pecados capitais que um líder não pode cometer. 1. Corrigir publicamente. 2. Expressar autoridade com agressividade. 3. Ser excessivamente crítico. 4. Punir quando estiver irado e colocar limites sem dar explicações. 5. Ser impaciente e desistir de educar.
Sexto, não cumprir com a palavra. E o sétimo, destruir a esperança e os sonhos. Regra de ouro. Diz como devo me comportar em relação aos meus liderados. Exatamente como eu gostaria de ser tratado. Isso é bíblico. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vos a eles. Esta é a lei e os profetas. São Mateus capítulo 7, versículo 12. Nós não temos que gostar dos nossos colegas e sócios, mas como líderes somos instados a amá-los e tratá-los como gostaríamos de ser tratados. O líder não tem necessariamente que gostar de seus liderados, mas como líder deve amá-los. Como líder, se não for capaz de desapegar-se de qualquer resquício de ressentimento, você consumirá a sua energia e se tornará ineficiente. Nosso verdadeiro caráter de líder se revela quando temos que nos doar aos agressivos e arrogantes, quando somos colocados à prova e temos que amar as pessoas de quem não gostamos tanto. O que se espera de um líder? A honestidade é a qualidade mais esperada por todos. Acho que o que queremos de nossos líderes é a autenticidade, a habilidade de serem verdadeiros com as pessoas. Nós não queremos líderes inchados de orgulho e fixados em si mesmos. Que seja paciente, atencioso, autêntico, respeitador, honesto, que valorize, incentive, satisfaça as necessidades quando surgirem, perdoe quando errar, dê retorno, dê condições para atingir os objetivos e, por fim, seja comprometido. Quem quiser ser líder deve ser primeiro servidor. O que é a liderança? É satisfazer as necessidades dos outros, mesmo antes das suas. É influenciar as pessoas em busca de um benefício mútuo. É essência, isto é, caráter. É eficiente, tem habilidade para organizar e dominar detalhes. Nenhum líder genuíno sempre está muito ocupado para fazer qualquer coisa que pode ser requerido dele na capacidade dele como líder. Dentro do contexto de liderança, os liderados são tendenciosos a servirem com maior satisfação a um amigo do que a um líder que manda. Exercer a liderança de si mesmo passa a ser um líder social e profissional. É a capacidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente na busca dos objetivos identificados como sendo para o bem comum. A verdadeira liderança é difícil e requer muito esforço. Liderança e amor são questões ligadas ao caráter. Paciência, bondade, humildade, respeito, generosidade, honestidade, compromisso, estas são as qualidades construtoras do caráter. São os hábitos que precisamos desenvolver e amadurecer se quisermos nos tornar líderes de sucesso que vencem no teste do tempo. Os líderes que não estabelecem e exigem de seu pessoal um alto padrão de responsabilidade são ladrões e mentirosos. O mau líder. Veja o que diz o texto bíblico de um mau líder. Encontramos este homem, uma peste, um indivíduo que fomenta discórdia entre os judeus no mundo inteiro. É um dos líderes. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 5. É chamado de peste, doença contagiosa, ao mesmo tempo
coisa funesta, coisa perniciosa, aquilo que corrompe, indivíduo que fomenta discórdia. Uma pessoa corrupta nunca será um grande líder social, pois não é líder de si mesma. Nenhuma pessoa desleixada, descuidada, pode se tornar um líder próspero. Os líderes arrogantes que acham que sabem tudo são um estrago para muitas pessoas. Quem ama o poder e não o poder de amar não é digno de ser um líder. Seguidores não respeitam um líder imoderado. O líder próspero tem que planejar o trabalho dele. Um líder que move através de conjecturas, sem planos práticos definidos, é comparável a um navio sem um leme. Cedo ou tarde ele pousará nas pedras, entendendo as pessoas e a natureza humana. Conhecer a natureza humana pela ótica de um líder significa saber por que as pessoas fazem o que fazem e reagem de certas maneiras e às vezes de forma imprevisível sob certas condições. Isto envolve o reconhecimento pelo que as pessoas são e não o que você pensa ou quer que elas sejam. Este pode ser o primeiro passo na direção de ser um hábil diplomata com pessoas, porque permitirá você trabalhar a favor da maré. As pessoas estão interessadas primeiramente nelas mesmas, não em você. Les Giblin, 1985. Da mesma forma que você está muito interessado em você mesmo, mais do que em qualquer outra pessoa, isso é natural ao ser humano. Todos os atos são dirigidos por pensamentos e sabemos que quase todos os pensamentos são voltados aos próprios interesses. Quando se vê alguém que se interessa pelos outros, é possível observar que mesmo este estará em busca de uma realização de caráter pessoal. O egoísmo é algo inerente ao ser humano, desde os tempos antigos. Estratégias de guerra, disputas, competições e interesses são geradas primeiramente dentro de mentes entorpecidas com o poder do egoísmo. Infelizmente, sabemos que assim será até o fim dos tempos. Desafortunadamente, o egoísmo tem sido um princípio motivador para quase todas as iniciativas de novas conquistas. Claro, o egoísmo sempre possui caráter negativo e destrutivo, mas esta informação é importantíssima, pois ela proporciona meios para você agir sempre a favor e através dos anseios de seu grupo. Uma vez que você entende que as pessoas estão interessadas primeiramente nelas e motivadas pelas aspirações mais egoístas possíveis. Desta base, você pode desenvolver habilidade no tratamento e comportamento para com os outros. Saber que as pessoas preferem ver elas do que você pode ser uma lição de vida. Passos para influenciar com diálogo. Sempre ao se desenvolver um diálogo, alguém busca o que falar. Às vezes, o melhor a fazer é estudar um momento e então falar sobre algo que faça sentido para ambos. Nunca tente responder sobre um assunto que não tenha sido questionado a você. As pessoas sempre buscam alguém para ouvi-las. Necessitam de atenção e reconhecimento. Precisam de elogios, admiração, desejam se sentir amadas e importantes. E esse é o momento que você pode e deve falar. Algumas dicas importantes para um diálogo de sucesso. Lembre-se que as pessoas
estão muito mais interessadas em seus próprios assuntos do que nas suas ideias. Assim, procure descobrir o assunto de maior interesse de seu interlocutor. Quando você deixa seu interlocutor exprimir suas ideias e você fala sobre elas, ele ficará fascinado com você e inconscientemente será alguém que confiará mais em você. Dicas importantíssimas. Jamais utilize as palavras eu, meu, mim e minha. Troque pela palavra mais mágica, linda e emocionante, falada em todo o mundo: você. Quando você desistir do prazer de falar sobre você apenas, então você desfrutará do prazer de ser uma pessoa agradável e simpática no entendimento das outras pessoas. Passos para influenciar com o diálogo. O fato de não sermos tão interessantes é porque estamos sempre falando de nós e de nossas ideias, planos, objetivos e vantagens. Bom, o mais importante é que seus ouvintes gostem de falar com você, gostem de estar com você e, consequentemente, ouvir você também. E certamente este é seu objetivo: ter seu ouvinte perto de você e interessado em você. Reflita, é muito fácil gostar e confiar em alguém que te escuta e te dê atenção, mais do que em alguém que não está muito interessado em escutá-lo, mas ansioso para falar sobre si mesmo. Faça as pessoas se sentirem importantes. Um dos maiores desejos do ser humano é se sentir importante, ser importante e ser reconhecido como alguém especial. A arte de fazer as pessoas se sentirem importantes é uma preciosa ferramenta para se conquistar espaço e confiança entre os outros. Muitas vezes, seu orgulho não deixará você elogiar alguém, mas lembre-se, as pessoas percebem isso e compreendem que você não está aberta a uma relação de amizade sincera e sim de interesses pessoais. Quem não surpreende seus liderados, quem não os enaltece, quem não os motiva, quem não os envolve, nem explora o potencial deles, não será um grande líder nunca. 3 pérolas importantes. Primeira, trate as pessoas dando a elas verdadeira importância e atenção. Segunda, nunca desmereça alguém mesmo que essa pessoa não seja seu amigo ou amiga. Seja humano, pois sempre terá alguém observando você e seu comportamento diante de situações inesperadas. Terceiro, as pessoas são tão importantes para si mesmas quanto você é importante para você mesmo. Dicas importantíssimas para conquistar pessoas. Primeiro, ouça-as. Isso fará elas se sentirem importantes. Segundo, aplauda-as. Cumprimente-as quando elas realmente merecem. Terceiro, pronuncie corretamente e com firmeza seus nomes. Elas vão amar você. Quarto, tenha consideração pelas pessoas que esperam para vê-lo. Elas certamente vão falar de você para outras pessoas. Habilidoso em concordar ou discordar. Ser tolerante é uma técnica considerada como uma arte e pode ser a chave para muitas possibilidades. A tolerância
pode ser considerada também uma joia da sabedoria em nossos tempos, onde todos têm, em suas opiniões, o caminho mais certo e mais lógico. Jamais se esqueça que um tolo sempre pode discordar das pessoas e apresentar sua opinião, mas isso não o torna alguém sábio e esperto, principalmente se a outra pessoa estiver equivocada. A ideia é não discordar, mas compartilhar e dialogar. Aprenda a ser tolerante, concordando com as pessoas ou permanecendo sabiamente calado. Faça as pessoas saberem que você concorda com elas. Este é um exercício muito bom para aquele que é o bom, dono da verdade, o arrogante e prepotente. Nunca diga às pessoas que você discorda delas, a menos que seja extremamente necessário. Desta forma, esteja realmente consciente do que irá falar, porque você pode achar que está com a verdade. E apenas achar não é suficiente para quem realmente se tenha verdade. Achismo não é verdade. Verdade nesse contexto é estudo e conhecimento científico. Admita quando você estiver errado. Diga de forma clara: eu estou errado, me enganei, me equivoquei, etc. As pessoas admiram quem é capaz de fazê-lo. Isto é uma prova de caráter sincero. Recuse discussões mesmo quando estiver certo. Não discuta. Ninguém faz amigos discutindo e nunca se chega a algum lugar desta forma. Trate os cheios de opiniões com jeito. A melhor técnica é recusar-se a discutir opinião sem fundamentos. Eles vão esfumaçar, espernear e no final parecerão tolos diante de si mesmos. O silêncio é o vencedor. Só o silêncio contém a sabedoria quando a vida está ameaçada, sob risco, pressão, ofensa. Razões para ser tolerante. Você sempre terá melhor resultado. Segunda, pessoas gostam que concordem com elas. Terceiro, pessoas não gostam de quem discordam delas. Quarto, pessoas não gostam de ser contrariadas. Quinto, ser tolerante é um exercício difícil, mas com resultados reais e positivos. Sexto, ninguém se arrependerá por ter sido tolerante alguma vez. Sétimo, tolerância é agir com paciência, e paciência é sabedoria aplicada. A enorme vantagem de saber ouvir. Um bom ouvinte sempre permite a outra pessoa escutar o melhor conversador do mundo, ela mesma em sua própria opinião. Quando você aprende a ouvir mais do que falar, você se torna uma pessoa, na opinião do outro, muito interessante e agradável. Para algumas pessoas, ouvir é um duro sacrifício. Estas mesmas pessoas deveriam saber que suportá-las falando é um sacrifício ainda maior. Falar como se fosse o dono de toda a verdade não é o caminho para se fazer bons amigos ou amigos que apreciem dialogar com você. Algumas técnicas importantes quando dialogamos. Primeira, olhe firmemente para a pessoa que está falando. Segundo, escute com sincero e atencioso interesse. Terceira, faça perguntas. Perguntas produzem envolvimento. Quarta, não mude de assunto como se o assunto em discussão
não tenha nenhum sentido para você. Isso é muito deselegante. Quinto, lembre-se de usar sempre as palavras você e seu. Sexto, você perceberá que estas regras acima são uma forma de cortesia e que trará a você muitos benefícios em seu diálogo com os amigos. Saber ouvir e influenciar. Ouvir é uma das habilidades mais importantes que um líder pode escolher para desenvolver. Saber ouvir pode dar a você o poder de influenciar pessoas. E saber influenciar pessoas é uma das ferramentas mais importantes para alguém que lidera ou trabalha com pessoas. Todos somos diferentes e possuímos gostos diferenciados. Jamais cometa o erro de pensar que alguém deverá ver algo pela mesma ótica que você e que deva ter desejos e anseios iguais aos seus. Seja capaz de reconhecer o direito que o outro tem de poder fazer escolhas e decidir o melhor caminho para o melhor resultado em seu campo de ação. Seja humilde para entender que o outro pode estar com razão. Influenciar e motivar. Poder de influenciar é o sonho de todo bom líder, mas deve-se entender que influenciar não é mandar nem dar ordens aleatoriamente. A influência está, em certo sentido, relacionada com a capacidade criativa de motivação. E motivação é um precioso instrumento na mão do líder. Um líder moderno e inteligente sempre trabalha tendo como seu veículo principal a motivação. Alguns líderes necessitam buscar o desenvolvimento da capacidade de ouvir e motivar. Use toda a sua criatividade para motivar e lembre-se, seja generoso ao motivar em alguns casos. A motivação gera amizade e amizade gera confiança e confiança gera comprometimento. Pessoas precisam ser motivadas sempre. Ninguém produz apenas porque o chefe é poderoso, mas porque está motivado a servir alguém em quem possuem amizade e confiança. Normalmente se produz tendo em vista as recompensas no final de cada projeto. Recompensa é um instrumento utilizado até mesmo pela própria Bíblia. A coroa da justiça me está guardada. Segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 8. E muitos outros exemplos. A recompensa é, todavia, um instrumento de estímulo ao serviço. A motivação é bastante distinta entre as pessoas. Uns gostam de presentes, outros de reconhecimento e todos gostam de dinheiro. Um grande segredo, quando seu líder possui um grupo motivado, seu poder de influência é tremendamente grande, pois seus liderados estão abertos a ouvir e atender a novas instruções e sugestões sem barreiras e ou críticas. Este processo tem um perfil de recompensas mútuas, onde o líder se sente feliz e realizado, e seus liderados também se sentem felizes e entusiasmados. Para alguém que confia em você e esteja motivada, apenas apresente o caminho para onde ela deve ir e como chegar, e ela chegará do jeito que você quer, sem questionar seus motivos e objetivos. Para isso, ouça, pergunte,
Observe, dê atenção especial e procure ser ao máximo cortês. Você será amado, respeitado e obedecido. As pessoas tendem a confiar em quem da mesma forma confia nelas. Influência e amizade. Observe que reconhecimento, respeito, atenção, cortesia e confiança são elementos da amizade. Dentro do contexto de liderança, os liderados são tendenciosos a servir com maior satisfação a um amigo do que a um líder que manda. As pessoas possuem maior facilidade para confiar em amigos do que em líderes, precisamente pelo fato de que um amigo ouve, dá atenção, é cortês e respeita os limites de seu próximo. A chave para influenciar e motivar com sucesso é uma relação de amizade sincera. Convencer pessoas. Quase sempre o ser humano é cético com respeito ao que o outro diz ser o correto. É normal as pessoas pensarem que você quer tirar vantagens em cima delas, só para você. Para eliminar esse problema, que normalmente é uma grande barreira, será necessário estar bem embasado com respeito ao que você disser. Nunca use exemplos próprios nem opiniões próprias. Por exemplo, jamais diga, na minha opinião, isso soa mal, muito mal. E não leva o outro a acreditar que sua opinião é realmente boa. Muitos pregadores gostam de usar exemplos pessoais no púlpito, pensando que realmente estão convencendo as pessoas. Mas isso é um terrível engano e não convence a quase ninguém. Na realidade, muitos ouvem com sarcasmo. No caso de um líder, sua opinião é quase sempre criticada, com a ideia de que ele não conhece bem a realidade e o contexto próprio de seu liderado. Procure sempre que possível buscar um referencial para embasar seus discursos e não parecer que você fala apenas por si só. Use exemplos de outros. Exemplo: quando alguém questionar sua capacidade, de maneira alguma diga, eu sou capaz, eu posso, eu já fiz e já comprovei. Isso não gera confiança alguma. Diga, bom, meus amigos, com base no livro tal, experiência do cientista tal, quero apresentar algo que também experimentei quando realizei isso ou aquilo em tal lugar. Assim você faz com que o outro responda para você mesmo, não estando presente. Neste sentido, o caminho é mais fácil acreditar no que você diz pela existência de um referencial. Sentindo as pessoas. Existe um sentimento em relação com o perfil das pessoas que merece nossa consideração. Este sentimento está relacionado com o fato de alguém cair ou não cair bem para você. Existem também algumas pessoas que são mestres em buscar discórdia entre as demais. Pessoas que acham que tudo e todos devem estar apenas para servi-lo. E quando as coisas não são como querem, então se mostram expressamente insatisfeitos. Normalmente, esse tipo de pessoa exige tudo o que quer, na hora que quer e do jeito que quer, passando por cima de qualquer um, inclusive do seu líder. É necessário paciência e maturidade para lidar com esse tipo de gente. Nunca, jamais vá pelo impulso de revidar ou disputar autoridade. Nunca funciona declarar sua autoridade. Autoridade é algo que se conquista. Esse tipo normalmente são pessoas de baixa autoestima
e com diversos problemas psicológicos e são capazes de fazer qualquer coisa para manter seu poder de domínio sobre os demais. É nesta hora que se pode observar o equilíbrio de um líder. Uma questão define bem esse problema. Quem é o adulto nesta relação? Quem é a pessoa que está no controle da situação? Você ou o desequilibrado? Para você saber quem está no controle, basta avaliar a si mesmo e perceber o quanto a outra pessoa está incomodando você e como está a sua capacidade para lidar com essa situação e o quanto você é capaz de suportar o estado da outra pessoa sem reagir como alguém que está sendo conduzido, manifestando desaprovação pelo que a outra está fazendo. Às vezes, um simples e silencioso olhar pode determinar quem está no comando. A maturidade de um líder está em manter a paciência e o autocontrole mediante o inesperado. Saber valorizar o que é bom na hora certa e ter capacidade de dispensar o indevido com sabedoria. A percepção é, neste caso, um instrumento de grande auxílio para o líder. Saber quando e como entrar e expor sua opinião. Sentir quando alguém está pronto para ouvir e aceitar suas sugestões. Para você refletir, lembre-se que toda crítica, tanto por parte do líder como por parte do liderado, que seja de ordem negativa, é proveniente de dois sentimentos: inveja e ou ciúme. Lembre-se, você não é líder porque seus liderados precisam de você, mas porque eles confiam em você. Ninguém precisa de você. É você que precisa do apoio dos seus liderados. E se você não tiver este apoio, será uma questão de tempo e você estará simplesmente acabado. Para ser um líder, você tem que ter seguidores e pessoas que o apoiem. Portanto, deve ser capaz de convencer, inspirar e motivar os outros a adotar as suas ideias. Um bom líder precisa ver exatamente aquilo que ninguém ainda viu. Um general velho e sábio uma vez comentou que não há pelotões fracos, mas líderes fracos. A alternativa é seguir a multidão e liderar a maneira antiga do faça isso ou se não. Mas claro, os que seguem a multidão nunca serão seguidos por ela. Somente alguém que é líder de seus pensamentos pode ser tão sereno. Um ser humano saudável forma pessoas saudáveis. Um líder forma outros líderes. Em palavras simples, liderar é conseguir que as coisas sejam feitas através das pessoas. Lembre-se, tudo que o líder faz envia uma mensagem. Conclusão. Enfim, o líder de sucesso é aquele que é capaz de ter humildade para aprender a cada segundo com o comportamento das pessoas e poder escolher qual será a melhor estratégia a ser tomada no exato momento. Ser firme, honesto, humilde, atencioso, cortês, bom ouvinte, sensível, rápido, educado e principalmente uma pessoa motivadora. Um bom líder precisa ter Deus em sua vida de forma que ele possa usá-lo como um servo bom e fiel, como fez Madre Teresa de Calcutá, que com seu jeito humilde conquistava a todos. Tornou-se uma das maiores lideranças de todos os tempos, a ponto de lhe perguntarem qual era o segredo de seu sucesso. A mesma respondeu: é simples, me sento à mesa e divido o pão com todos presentes.
nada mais. Você está no canal Zion Linhares, se inscreva, compartilhe, dê o like e a gente agradece. Nós temos as fontes de onde a gente tirou esse material. Cadernos de aula de Rubens Molina, 1989. Habilidade com as pessoas de Lerles Gimblin, 1985. As inteligências múltiplas e seus estímulos de Celso Antunes, a Bíblia Sagrada. Como fazer amigo e influenciar pessoas. A personalidade, 1978, de Fel. Denise Dutra, consultora do MVC. O Monge Executivo, de James Hunter. 12 semanas para mudar uma vida, Augusto Cury. Filhos brilhantes, alunos fascinantes, Augusto Cury. O futuro da humanidade, Augusto Cury. Os segredos da mente milionária, de T. Harvey Eker. Durlane Rezende Pedroso, do professor Anazion Farias Linhares. Por favor, leia os livros citados acima, são excelentes e irão ajudar muito no seu dia a dia.